Boa tarde, pessoal. Bom, meu nome é Mário, né? E essa é a primeira vez que eu estou fazendo um vídeo. Tenho sentido essa vontade já há algum tempo. E hoje eu tive essa coragem. Assim como diz a palavra de Deus, e de pregar o Evangelho a toda criatura, né? Aquele que crê e for batizado será salvo, não é verdade? E aqueles que não crê serão condenados. E Deus tem me dado esse interesse para fazer esse vídeo, que esse é o primeiro de muitos outros, para pregar o Evangelho. Tem muitas pessoas que realmente necessitam. Não é necessário apenas que ficamos dentro de igreja pregando. Eu posso até estar equivocado, mas eu tenho para mim que a igreja ficou para a gente ensinar. Pregar é na rua, é guerreando. E esse aqui é um veículo, né, do qual a gente pode pregar e com certeza, né, para atingir um maior público através desse veículo, rede social. E Deus me colocou no coração para que eu começasse do início, Gênesis. Eu estou usando esse óculos porque é um óculos de grau, óculos de esporte, porém de grau, porque o outro meu acabou danificando. Mas o importante aqui é a palavra. Amém? Então vamos começar do início, em Gênesis, a partir do primeiro, né, adiante. Vamos passear nas águas do Espírito Santo. E aí começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e ano, e sejam para luzeiro no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoe-se as águas de enxames de ser vivente, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom.
E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundo, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Continuando aqui no versículo 26, que diz: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Meus amados irmãos, nós vimos aí nos primeiros versículos, que Deus, através da sua palavra, ele disse haja, e tudo foi surgindo conforme ele queria. Aí eu pergunto, que Deus é esse? Que poder é esse? Que tudo o que ele falava aparecia. Mas o que é interessante nisso é nesse último versículo que eu acabei de ler, que diz assim: façamos, que ele disse façamos. Vocês notaram que lá no início ele disse haja, 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 mas aqui ao homem ele disse façamos. Essa palavra façamos, ela não está no singular, ela está no plural. Façamos. Então lá em cima o Senhor Deus ele estava acompanhado de mais quem? Mais dois. Quem são esses dois? Então vamos começar por ele. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade, os três seres potentes. É isso? Então, quando Deus disse façamos, ele não foi soberbo. E Deus não é soberbo, assim como o homem é. Esse Deus, ele chamou os dois, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para dizer façamos. O nosso corpo, nós aprendemos lá na escola, no primário, que o nosso corpo ele é dividido por três partes. Quais são elas? Cabeça, tronco e membro. Então a gente já vê aí que essa trindade, cada um fez uma parte do nosso corpo. Isso é a confirmação dos céus para conosco, não é verdade? Então nós vamos continuar lendo, e ao ler a continuação da leitura, aonde o Espírito mandar eu parar, eu vou parar para que a gente possa dissertá-lo aquilo que for necessário. E que vocês possam entender, eu quero ser bem sucinto, mas claro para que todos possam entender da melhor forma. E aqui vem no capítulo 2, do versículo 18, que diz assim: disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. A palavra, o que isso significa idônea? Idônea é uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, não é verdade? E aí Deus aqui no 21, ele disse assim: então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, o Adão, e este o adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com a carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher. Ele trouxe e disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Eu acho aqui a Bíblia, ela não nos informa de que lado foi tirado essa costela. Mas se a gente for observar bem, o casal, por exemplo, quando eles andam abraçados, vocês já notaram que o homem, ele coloca sobre o braço, sobre o ombro da mulher. Isso significa estar levando para o seu lado da costela, Eu acabei de dizer,
que a Bíblia não nos informa de que lado foi tirada essa costela. Mas o homem, ele simplesmente coloca o braço sobre o ombro da mulher, né? E a mulher, obviamente, ela ali coloca aqui a mão, né, ou o braço na costela do homem. Isso é uma confirmação bem clara que eles mesmos estão confirmando aquilo que o nosso Deus fez. Foi tirado da costela do homem uma costela para fazer a mulher. Louvado seja Deus por isso. É impressionante o trabalhar de Deus sobre nossa vida, né? E aí damos continuidade. Por isso, né, aqui no versículo 24 diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Eu costumo dizer que um relacionamento começa no conhecimento, ambos começam a se conhecer, se gostar, e dali por diante começa o namoro, depois vem o desejo de noivarem, e no noivar, né, eles já estão programando o quê? Né? Um casamento. E obviamente vamos de novo falar, né, sobre o que disse aqui, né? O homem vai deixar o pai e a mãe e vai se unir à sua esposa. Então, quando a gente tem o interesse de casar, a gente não quer conviver com os nossos pais. Já é uma ordenância de Deus, né? Que a gente vá realmente querer o nosso espaço para que a gente possa ficar na nossa casa com a nossa amada, né? E aí nós vamos fazer o quê? Criar a nossa família, né? Vai haver, né, no filho, né, vai vir, então, vindo, né, a família, né, e isso é que é o interessante, né, porque torna-se uma só carne. E eu costumo dizer também, meus queridos, que quando Deus falou aqui, se torna-se uma só carne, isso é verdade. Quando você realmente ama a tua esposa, e que você sai para trabalhar, a sua esposa estando enferma, doente, não precisa estar acamada, mas você sabendo que ela está doente, né, você também ficará doente, não fisicamente igual a ela, mas você vai estar doente psicologicamente, né, doente, porque você vai sair deixando a tua amada em casa doente, né? E então você vai estar também doente, porque você está saindo deixando ela doente, né? Quando você a deixa ela com a boa saúde, bem, você também vai trabalhar bem, né? Então é necessário que a gente tenha mais aproximação, tenha mais respeito um com o outro, para que a gente possa usufruir daquilo que Deus tem para nós, né? Não sejamos hipócritas para querer fazer coisas que desagradam a Deus. As mulheres, algumas, dizem, né, agora que são empoderadas, dizem, segundo elas, que não necessitam do homem, né? Então, eu trabalho, eu vivo às minhas custas, para que eu preciso do homem? Aí vai de encontro, né, à palavra de Deus, porque Deus está dizendo que nós, né, temos que unir a mulher e a mulher unir ao homem, né, para que sejamos uma só carne, né, sejamos uma só pessoa, um ajudando o outro. E aqui eu deixei até aqui anotado, né, já preparado também, que a confirmação aqui em Coríntios, 1 Coríntios, que diz assim, que começa aqui no capítulo 13, versículo 4 em diante, que diz assim: o amor, ele é paciente, ele é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, né, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. Ufana significa orgulho, né? E ensoberbes é soberbo, né?
No 6, ele diz assim: não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, né? Línguas cessarão, havendo ciência passará. Enfim, meus queridos, Deus, eu estou um pouco nervoso porque essa é a primeira vez que eu estou fazendo um vídeo, e no decorrer dos próximos, com certeza eu vou estar capacitado, porque uma coisa é você pregar numa igreja, você está vendo os irmãos, as irmãs, e outra coisa é você fazer um vídeo, né, sem ninguém, né? Mas eu creio que por hoje foi o que o Espírito me deu, né? E a gente vai sempre postar alguns vídeos aí no YouTube. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E se inscrevam aí, para que outras pessoas também possam estar conosco aí, recebendo os nossos vídeos. Amém? Que todos fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.